Olá a todos, eu sou o Paulo On e bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o botãozinho inscreva-se e também dê uma conferida se o seu sininho está acionado, porque é só assim que o YouTube pode te notificar a cada novo vídeo pintando por aqui. Nós estamos já perto de alcançar os 5.000 inscritos. Eu queria que você fizesse uma forcinha, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, deixe aquele like, que tudo isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. E hoje, no nosso canal, nós começamos uma nova série dentro desse programa chamado Texto em 10, que são programas que nós exploramos um pouquinho mais sobre a língua original em um dado contexto, em um dado texto. Nós vamos estudar sobre os nomes de Deus. Então nós vamos ter uma série de vídeos que vão tratar exclusivamente dos nomes de Deus no texto hebraico, que são transliterados em muitas vezes para o português da mesma forma. E o primeiro nome de Deus que nós vamos aprender é o que aparece primeiro, é o que é a definição mais geral e mais abrangente que nós podemos ter dentro da Bíblia hebraica sobre Deus, que é a palavra Elohim. Elohim. Vamos lá? O texto que nós vamos basear a nossa análise é o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no hebraico começa da seguinte forma: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então você tem aí a transliteração dessa primeira frase, primeira oração da Bíblia Sagrada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Note aí que a palavra Elohim está na terceira posição dessa frase. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Elohim, Deus. Se você quer saber um pouquinho mais da análise gramatical e sintática dessa frase, lá no www.hebraicodiario.com nós temos o estudo completo desse primeiro capítulo de Gênesis, dos mínimos detalhes, com todas as análises sintáticas de todos os versículos. Então, se você acessar lá, você vai ter uma visão muito boa da estrutura gramatical desse texto. Da onde que vem a palavra Elohim? Elohim é a forma plural do singular El, que quer dizer Deus. É a forma mais genérica que nós temos de expressar esse Deus, que tanto pode ser o Deus de Israel ou pode fazer referência a qualquer outro Deus do panteão cananita ou do panteão de qualquer região lá adjacente à Palestina. Quando nós temos aí El, que é o singular, nós colocamos o sufixo rim para se transformar Elohim. Elohim, então, é a forma no plural, que literalmente significa deuses. O interessante é que essa forma Elohim ocorre mais de 2.500 vezes em todo o texto hebraico do Antigo Testamento. Na grande maioria das vezes, Elohim vai se referir de forma genérica ao Deus de Israel, ao Deus do Antigo Testamento. Mas em alguns casos bem pontuais, o mesmo Elohim vai se referir a deuses pagãos, como no caso de Êxodo, capítulo 12, versículo 12, e também 1 Reis 11, versículo 33. Se nós formos analisar a etimologia da palavra Elohim a partir do seu radical, que é o El, Deus, na forma genérica, nós vamos ver muita similaridade com algumas formas praticadas pelos povos da região, pelos povos que viviam ou na Palestina ou nas suas adjacências. Por exemplo, na língua semítica, Deus ele é expresso pela forma Il. Já no contexto cananita, nós temos o Deus El, que é grafado exatamente igual ao El que nós temos no hebraico do Antigo Testamento. É o Deus mais poderoso, na verdade, do panteão de deuses cananitas. Já depois do desenvolvimento dos povos e das línguas, nós temos aí já o uso no aramaico da forma Elohá, que também é Deus em aramaico. O siríaco também vai usar uma palavra
parecida, Allahá. Observe também que no árabe nós temos a forma ilá ou Alá. Então, il, Elohá, Elahá, Ilá, Alá são formas muito parecidas e formas gerais de você se referir a uma divindade e, no caso mais específico do Antigo Testamento, se referir ao próprio Deus de Israel. Então, entrando especificamente no campo do significado, o que quer dizer a palavra El? Deus, no sentido a referir-se ao Deus de Israel ou a qualquer outro Deus do contexto da Palestina. Quer dizer basicamente aquele que é forte, aquele que é poderoso. Então, as línguas aí de origem semítica, de origem mais oriental, elas são moldadas por esse caráter mais fenomenológico de definir a divindade como alguém que tenha efetivamente o poder sobre as coisas, sobre o mundo sobrenatural, sobre as coisas que as pessoas conseguem ou não existir, enfim, a todo o ordenamento cósmico e do mundo. Mas a grande questão é por que o Antigo Testamento, o texto hebraico, ele prioriza o uso da forma no plural Elohim em detrimento da forma singular El. Se nós voltarmos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vamos notar um fenômeno que vai se repetir na maioria esmagadora das vezes que Elohim na forma no plural é usado para se referir ao Deus de Israel. Note, Bereshit bara Elohim. Elohim, você já viu até agora que é a forma plural de El. Literalmente seria deuses. Entretanto, você pode perceber que a palavra que antecede Elohim é um verbo no kal, na terceira pessoa do singular. No princípio, criou deuses. Ora, essa tradução literal não encaixa nos padrões do português, mas encaixa perfeitamente nos padrões hebraicos, uma vez que nesse contexto o substantivo Elohim ele é usado em um plural majestático. Ou seja, o plural majestático é aquele recurso onde você utiliza o plural não propriamente para quantificar, mas para qualificar. Em outras palavras, não quer dizer necessariamente que o autor, aquele que está usando a palavra Elohim no plural, esteja se referindo a vários deuses, mas à qualidade desse Deus, à grandeza desse Deus, e por isso que nós chamamos esse tipo de plural de plural majestático, ou seja, que realça a grandeza, que realça a majestade desse Deus, a quem o autor, Moisés, se refere como criador de todas as coisas. E é por isso que dentro desse contexto nós temos o Bereshit, bara, verbo, na terceira pessoa do singular, cujo sujeito é Elohim, substantivo plural, mas não um plural de quantidade, e sim um plural de qualidade chamado plural majestático. Teologicamente, o que o autor de Gênesis ele quer nos dizer é que esse Deus, criador de todas as coisas, é um Deus soberano, grande, que controla de cabo a rabo todo o ordenamento do cosmos, todo o funcionamento do universo. Então, nós não estamos falando de divindades em particular, por exemplo, o El no contexto cananita, o Il no contexto semítico. Então, esse Deus que Gênesis nos apresenta e que continuamente, ao usar o substantivo Elohim, os autores bíblicos vão notar é que esse Deus, o Deus de Israel, é o Senhor soberano, é o Deus soberano, criador de todas as coisas. Na maneira geral, note, nós não estamos nessa altura de Gênesis, na abertura de Gênesis, falando de um Deus que tem um relacionamento específico com um povo por meio da aliança. Nós estamos falando de um Deus que governa todo o universo de forma geral. Então, Elohim é o Deus geral, é o Deus que comanda todas as coisas, o Deus soberano. Agora entrando um pouquinho para alguns usos que esse Elohim ele tem em diversos textos do Antigo Testamento. O primeiro uso que nós temos é o uso desse Elohim como um apelativo.
ou em outras palavras, como um substantivo comum. Nesse caso, seria o uso mais geral da palavra Elohim, não exatamente como nós temos o uso do tetragrama Yahweh, por exemplo, ou da forma El Shaddai, que é o El mais um sufixo Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, onde o Deus ele é nominado, ele é qualificado de uma maneira mais precisa e de uma maneira mais particular. Também não seria o mesmo uso dos nomes próprios dos deuses pagãos, como Marduk, como Chemosh, no contexto moabita, como Baal, como Dagon e etc. Então o primeiro uso que nós temos é o Elohim numa forma geral, como se fosse um substantivo comum, simplesmente Deus. O segundo uso é um uso um pouquinho mais teológico. Voltando àquilo que nós falamos há pouco, é o uso deliberado de Elohim para imprimir uma característica teológica a esse Deus, qual seja esse Deus que ele é soberano sobre todas as coisas, que ele é criador sobre todas as coisas e que ele se coloca acima de todos os deuses do mundo pagão. Nesse sentido, Elohim é um Deus transcendente, geral, que tem o comando supremo de todas as coisas. É uma abordagem um pouquinho diferente do uso do tetragrama Yahweh. Yahweh, nesse sentido, é o mesmo Deus que estabelece um relacionamento particular com o seu povo, com Israel. Então, nós temos uma diferenciação teológica. Em muitos casos, quando Elohim ele é utilizado, nós temos a visão de um Deus que está acima de todos, acima da nação de Israel, acima dos gentios, acima de todos, controlando o universo pela sua soberania. Por outro, nós temos o uso mais restrito de Yahweh, como Deus da aliança, como Deus peculiar e particular, a aliança que ele fez com o povo a partir de Abraão e que se estende para todos os seus descendentes. De uma maneira mais simples de você entender, Elohim seria uma visão de um Deus mais transcendente e Yahweh, o Deus do pacto, Javé, ele é um Deus mais imanente, presente de forma direta no seu relacionamento com o povo escolhido. O terceiro uso tem a ver com a diferenciação teológica que os autores bíblicos fazem ao usar Elohim no sentido de realçar que esse Deus soberano é diferente dos demais deuses. Um erudito bíblico do século XIX chamado Klaus Westermann, ele vai dizer o seguinte: Deus em Gênesis 1 é aquele que age e fala. É aquele que tem um poder criativo. Nesse sentido, o Elohim, o Deus soberano, ele é o criador de todas as coisas inclusive que os gentios e os pagãos usam como representação dos seus deuses. Então, esse Deus não pode ser concebido de uma forma apartada da sua obra. Deus, ele não é um Deus estático. Ele não é um Deus que pode ser representado como uma escultura, porque ele é um Deus ativo, ele está em ação na sua criação. E a criação, o ato criativo não pode ser dissociado da própria essência e natureza divina. Então, essa é a forma que diferencia, pelo uso do Elohim, o Deus de Israel, o Deus que é soberano sobre todas as coisas, desses deuses menores que o paganismo da época considerava como sendo as suas próprias divindades. Agora, para além desses três usos principais que nós temos no Antigo Testamento do substantivo Elohim, nós temos aí um quarto que já é um desenvolvimento posterior, mais particularmente a partir do começo da história da igreja, que tenta enxergar o uso do Elohim na forma no plural como tentativa de alguma maneira expressar a pluralidade de pessoas dentro da divindade. Em outras palavras, Elohim na forma
plural foi usado para muitos pensadores do cristianismo como forma de expressar a doutrina da Santíssima Trindade. Então, quando nós voltamos ao texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando nós temos Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou todas as coisas, e esse Deus sendo entendido como plural, e juntando aí todas as peças que a teologia cristã vai estabelecer a posteriori, as pessoas vão concluir o quê? Que esse Deus que criou todas as coisas, ele é utilizado na forma Elohim, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. 3, então só pode ser plural, e essa forma e esse uso justificaria o porquê os autores originais priorizavam essa forma no plural. Então, além de ser um plural majestático de qualidade, também era um plural de efetiva quantidade, porque está se referindo à Santíssima Trindade. Mas será que essa forma é uma forma textualmente válida, considerando o Antigo Testamento e a teologia do Antigo Testamento? Olha, nós podemos considerar efetivamente, dado a revelação do Novo Testamento, que Deus é um Deus trino. Entretanto, os autores bíblicos não usaram a palavra Elohim para tentar justificar algo que eles não sabiam, porque não foi revelado a eles essa progressão da teologia. Eles usaram justamente dentro da sua forma de expressar, que era comum a eles, de imprimir a um substantivo a sua forma plural para o qualificar, para o superlativizar, para torná-lo mais importante. Então, a tentativa de querer imprimir, empurrar goela abaixo a doutrina da Trindade dentro do uso de Elohim é, de acordo com a teologia do Antigo Testamento, de acordo com o texto do Antigo Testamento, é uma forçação de barra. Novamente, a doutrina da Trindade se sustenta quando nós analisamos toda a revelação bíblica, Novo e Antigo Testamento, que é diferente do uso teológico que os autores bíblicos faziam da palavra Elohim, Deus. E essa opinião ela é compartilhada até pelo João Calvino, que no seu comentário de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte: para mim, ou seja, para ele, Calvino, é suficiente considerar que o número plural, ou seja, o plural da palavra Elohim, refere-se àqueles poderes que Deus exercitou ao criar o mundo. Então, para Calvino, a pluralidade não é usada para indicar a pluralidade das pessoas da divindade, mas para indicar a intensidade do poder divino ao criar todas as coisas. Bom, nós fizemos uma viagem aí nos usos e nos sentidos que o Antigo Testamento, o texto hebraico, ele tem. Então, como que fica a tradução do texto hebraico para o grego, que nós comumente chamamos de Septuaginta? Enarche epoiesen ho theos ton uranon kai ten gen. Traduzindo literalmente, no princípio criou Deus os céus e a terra. A mesma tradução do texto em hebraico. Agora, o ponto a considerar é que a tradução grega, ela é uma tradução que não vai colocar sobre si o peso dessa pluralidade, desse plural majestático. Note que o grego traduz Elohim, el no plural, simplesmente como theos, que é a forma no singular, que vai ser a forma geral e mais frequente de se representar e de se expressar a identidade desse Deus, o Deus da Bíblia, Theos. É desse Theos que nós temos o uso latino, Deus. A palavra Deus vem do latim Deus, que vem do grego Theos. Deus, a palavra Deus que nós utilizamos, embora seja singular, ela é a tradução de Elohim, que é uma palavra no
plural. Então, nesse processo de tradução, embora Deus, Theos e Elohim signifiquem basicamente a mesma coisa, nós temos uma perda aí daquilo que nós chamamos de plural majestático, que se mantém dentro da língua hebraica, mas no grego e no latim ela foi se diluindo e foi se estabelecendo como uma forma no singular plenamente. Particularmente em Gênesis, e agora nós vamos começar a falar sobre a aplicação, Elohim ele é utilizado para expressar o aspecto criativo de Deus, ou seja, esse Deus que criou todas as coisas e que mantém sob o seu poder tudo o que existe, o Deus soberano. Se nós lermos aí Jeremias capítulo 10, versículo 11, nós temos o seguinte texto: Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra, esses perecerão da terra e debaixo dos céus. Note que essa primeira parte, os deuses que não fizeram os céus e a terra, é um ordenamento quase que idêntico, com exceção da partícula negativa não, da forma que nós temos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se de um lado nós temos os deuses, Elahaia no aramaico, os deuses pagãos, que não criaram nada, mas que são representados pelas coisas criadas, nós temos do outro, o Elohim, o Deus de Israel, que é criador de todas as coisas, inclusive daquelas coisas que os próprios pagãos utilizam para chamá-los de deuses. Então Jeremias faz uma diferenciação muito clara, fazendo um jogo de palavras, utilizando o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós temos o Elohim, o Deus, que é expresso no seu plural majestático. Vocês têm os Elahaia, os deuses, que não são deuses coisa nenhuma, não criaram nada, são criação de Deus. Então o Deus de Israel ele se sobrepõe a todos os deuses, sendo dentro da cosmovisão hebraica e dentro da cosmovisão cristã, o único Deus acima de todas as coisas, digno de ser adorado. Olha só, mais um salmo interessante para nós vermos a diferenciação que nós temos do uso de Elohim aplicado a outros deuses. Salmo 96, verso 5 diz o seguinte: porque todos os deuses, Elilim, é uma outra forma de você expressar o El no plural, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor, escrito no tetragrama Yod-He-Vav-He, fez os céus. Qual que é a evidência cabal que prova que esse Elohim não é nenhum ídolo, não é nenhuma pluralidade de deuses, mas é o Deus de Israel? Por que que esses deuses que os povos têm são apenas ídolos e apenas Yahweh, o Deus de Israel, é o Deus de fato? É muito interessante, no relato de Gênesis capítulo 1, o substantivo usado para se referir a Deus é Elohim. Aí pode bater aquela dúvida, mas que Elohim é esse? São deuses? É uma pluralidade de divindades? É aquilo que os antigos cananitas, os antigos semitas, aquilo que os antigos habitantes da Palestina compreendiam como a comunidade dos deuses ou como a comissão, a Assembleia dos Deuses? Ou é um Deus diferente? Gênesis capítulo 2 vai identificar a identidade desse Elohim. Note, versículo 7 do capítulo 2. Então formou o Senhor Deus, Yahvé Elohim. Esse Elohim, então, não são os deuses, mas é o Deus soberano, expresso pelo plural majestático, que tem o nome particular, Yahweh, o Deus da aliança. Enquanto nós no mundo temos uma miríade de deuses que podem ser chamadas de Elohim, porque são deuses na forma do plural, o Elohim de Israel, o Elohim que tem como nome Yahweh, o Elohim cujo nome no RG é Yahweh, o Elohim cuja forma de se relacionar com o seu povo particular é por meio do nome revelado Yahweh, ele não é uma pluralidade de deuses.
Ele é um Deus soberano e por ser tão grandioso, tão maravilhoso, eterno e imutável, a única forma que os nossos autores bíblicos do texto hebraico acharam para exprimir essa soberania foi usando Elohim como um plural majestático. Esse Elohim, que embora seja plural, ele é um só. Esse Elohim, cujo verbo, ele sempre estará na sua conjugação do singular, porque o nosso Deus, embora ele seja grande o suficiente para nós o chamarmos de Elohim, no plural majestático, ele é um Deus único. E isso vai de encontro direto com a crença fundamental do judaísmo e também do cristianismo. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é um. Elohim, o Senhor soberano, o Deus soberano, criador de todas as coisas. Aquele que nós, os cristãos, confessamos no primeiro artigo do Credo Apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse primeiro artigo inteiro define exatamente o que é Elohim, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse Deus que criou tudo e que escolheu um povo particular para chamar de seu, para estabelecer uma aliança, revelando-lhe um caráter imanente, uma presença mais próxima, revelando o nome Yahweh. Esse nome nós vamos ver na sequência desse estudo. Hoje nós ficamos por aqui. Elohim, o Deus soberano, Criador de todas as coisas, aquele que fez os céus, a terra e tudo que neles há. Que Deus abençoe você e que nós possamos sempre manter a confiança nesse Deus soberano, no nosso Elohim.